Howard Irving Lehman, mais conhecido por H. Lehman, é um homem que marcou a história da Igreja Metodista em nosso país. O missionário, nascido no estado americano da Pensilvânia, chegou ao Brasil em 5 de maio de 1919, respondendo a um convite da Igreja Metodista. Na manhã do último dia 28, a capela do Instituto Metodista Isabella Hendricks celebrou um culto em memória à chegada de Lehman no Brasil. Desde então, já são 5 gerações da família comprometidas com o metodismo. Os netos, Luiz Felipe Lehman, membro da igreja no bairro Planalto, e Jorge Lehman, que seguiu a fé presbiteriana, acolheram com alegria a celebração e aproveitaram para recordar o exemplo deixado pelo avô. O foco dele sempre foi a pregação do Evangelho e sem se preocupar muito com a questão de denominação. Ele era luterano, minha avó era batista, vieram como missionários metodistas para o Brasil. E que ele sempre falava que o importante não é a igreja que você frequenta, mas é encontrar Cristo como seu Salvador. E o legado principal que ele nos deixou foi a questão do culto doméstico e a sua importância. Para a família, que hoje somos 20 pessoas no Brasil, entre netos, bisnetos, tataranetos, é uma honra e uma alegria muito grande esse culto, que é um culto de ação de graças pelo ministério dele no Brasil. A importância que meu avô deixou para a gente realmente foi o que o Luiz descreveu, que é o culto doméstico. Nós sempre fomos criados enfatizando a oração antes da refeição, a oração antes de dormir, a leitura da palavra de Deus, que isso tudo se tornou importante para a nossa vida, inclusive influenciando na minha família, na família dos meus netos e na família dos meus tataranetos. Nós seguimos a linha presbiteriana e meu avô era luterano e ele, quando ele foi para as Filipinas, ele não tinha igreja luterana nas Filipinas, então ele se aliou à igreja presbiteriana nas Filipinas. E depois disso ele voltou aos Estados Unidos, casou-se com a minha avó, que era batista, e veio ser missionário da igreja metodista no Brasil. Então isso aí é uma história muito bonita, que está na 5ª geração da família. A motocicleta, marca registrada do missionário a partir dos anos 30, também fez parte da história da família, como lembra o neto Jorge Lehman. A marca dele era a motocicleta, o meu pai também andava de motocicleta e eu também tinha uma motocicleta. Então isso tudo vem de família, né? Que era um meio de locomoção naquela época, inclusive, para ele poder passar de uma fazenda a outra, tinha uma porteira. Então meu pai descrevia isso nas viagens que ele fazia. Ele vinha numa velocidade que ele não precisava descer da motocicleta, ele já batia na porteira, a porteira abria, ele passava com a motocicleta, a porteira voltava. Então isso tudo são histórias que meu pai deixava. Eu tenho na minha memória um dia que eu, ainda criança, perdi o meu cachorrinho de estimação e eu estava muito triste. E ele foi no meu quarto e ele chorou comigo, quer dizer, ele tinha essa questão de empatia, né, de se preocupar com a gente e com os sentimentos que a gente tinha. Era uma pessoa muito humana, né, um verdadeiro servo de Deus. O pastor Gessimar Wellington Lima e Silva, que abraçou este trabalho de pesquisa histórica, fala sobre sua importância. O metodismo chegou em Minas Gerais há 125 anos. No mês de maio completamos 125 anos. E essa história é uma história que inspira a história do metodismo. Desde o nosso fundador, todos os missionários que passaram pelo Brasil, que estão alguns ainda presentes no Brasil, inspira valores, os valores do reino de Deus. O evangelho é pregado e a palavra de Deus e a salvação é comunicada às pessoas. H. Lehman foi um missionário metodista, originário dos Estados Unidos. Lá ele era luterano, sua esposa batista. Eles vieram pela igreja metodista, chegou ao Brasil em 5 de maio de 1919, no Rio Grande do Sul, para atuar junto ao colégio em União, em Uruguaiana.
Depois ele passou para a região do centro e depois veio para a região do norte, que é uma parte, hoje a quarta região eclesiástica. H.I. Lema foi um grande missionário, de um zelo evangelístico incansável, grande pregador e uma pessoa que não tinha vergonha de pregar o evangelho, de comunicar o evangelho às pessoas. Just hand it over. I'm in a endless circle and I'm afraid, yeah, 'cause this heart's growing colder. Just falling for a fairy tale illusion, the promises that never leave.